Fala galera, aqui quem fala é o Thanatos Blader e hoje nós estamos aqui para iniciar o tutorial. Eu perdi a parte dessa gravação desse vídeo, então vou explicar mais com detalhes. Bom, como eu ia dizendo, o Beyblade, modelar um Beyblade é bem simples. Primeiramente você tem que deixar uma camada de Durepox com no mínimo 1 milímetro de espessura. Para não perder tanto do tamanho e nem tanto da essência. Aí os moldes de impacto fica a critério igual no primeiro vídeo. Mas a questão aqui é os ratchet ou disco de forja ou ponta. Tanto de desempenho barra driver barra bit. Mas aqui a gente pode simplesmente só falar uma coisinha que muito legal. Você pode simplesmente utilizar qualquer material, eu falo qualquer mesmo. O limite é a imaginação e a compatibilidade das peças. Lembrando que nenhuma peça fake em ciclo lançador, Beyblade fake, peça fake, grip fake, nada disso pode ir em torneios oficiais. Nada mesmo. Tem que ser tudo original, desde o seu setup de lançador até o Beyblade que você usa. E tem que também se atentar às regras da organização. Você não pode chegar, isso qualquer coisa, tem que saber quais combos podem e quais não. E estou desvencilhando um pouco do total do que pode ser, mas a questão também vai para caso você queira ou não. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ver conforme a gente vai passando. E como essa parte da intro já está chegando ao fim, eu vou falar sobre os ratchets agora, então conto com vocês. E como os ratchets não tem peso quase nenhum, dependendo do ratchet que você escolhe, literalmente ter um Ultra Heavy sempre é bom caso você tenha seu sistema próprio. Lembrando que Beyblades caseiros ou modificados não são permitidos em torneios oficiais. Se tiver uma categoria de caseiros, talvez eles aceitem, mas tem que ser no sistema e com uma devida nerfada. Mas como eu posso dizer, tudo que tem uma coisa, tudo que é bom, tanto que eu mantive a capacidade dele girar para ambas as direções, porque é a parte principal dos ratchets. E também, câmera parada. Também é uma coisinha bem salientado que os heavy focam totalmente os peso para baixo. Já os ultra heavy tem mais massa, porém tem menos resistência a burst. Como vocês podem ver, bem fraquinho. E também eles têm menos peso, têm menos resistência, mas geralmente são bons, porque compensam nas travas, menos esse aqui. E nós temos os que eu lembrei agora, os Out Heavy, que joga todo o peso ganho com a Durepox para fora e melhora a sua resistência, que inclusive é uma peça muito boa que eu tenho feito aqui basicamente. Ele também tem mais para lá do que para cá, mas tem outros que eu tô guardando que vai ser dos tipo defesa. E agora nós iremos para os tipo equilíbrio, que literalmente mantém a mesma categoria dos tipo ataque, com 1 milímetro de massa Durepox, justamente para não ter risco de quebras. Aqui está um exemplo bem forte, que é o meu Death Thanatos. O meu Death Thanatos, ele literalmente quebrou, como vocês podem ver, ele quebrou aqui. E eu vou consertar ele com vocês ainda nesse vídeo. Então aguarde até o final. Também eu decidi manter a parte principal dele, que são os 5 pontos de impacto, justamente por ser muito útil mesmo. A blade fica um pouquinho maior de circunferência, porque ganhou 1 milímetro de espessura, ganha, mas vale a pena porque ainda se mantém basicamente no padrão, assim, basicamente. E também nós temos os que se utilizam o seu ponto de impacto, utilizam da maior parte dos pontos de impacto de metal. Esse aqui é o Typhon Kraken. Um bem que ainda vai ter review. Ele literalmente é um tipo defesa blá, 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 e tal, vou guardar para review. Mas, como vocês podem ver, ele é bem pesado porque ele tem muita Durepox focada na parte de cima. E dependendo de onde você foca a Durepox, você tem que literalmente lixar ele por completo. Eu tive que fazer isso e depois modelar ele basicamente para ficar como eu queria.
E agora, depois que a gente voltou para as blades, mantendo a mesma capacidade, a gente tem que aprender como é que faz para moldar as bits. Aqui, por exemplo, nós temos uma trans disc point, e aqui nós temos uma bit autoral, feita inspirada numa disc ball, que inclusive tem mais resistência que a própria disc ball. Mas, né, fazer o quê? Que justamente é isso que a gente tem que fazer. E sem falar nos materiais, que a gente pode utilizar borracha e tal. Ou então, agora vamos passar para os burst. Os burst eu vou dar uma ideia melhor. Os burst, como tem menos impacto, uma camada fina de Durepox resolve, mas não tão fina. Tente sempre manter o padrão de 1 milímetro. Se não conseguir, pode ser menos, já que são bursts, os impactos não são tão fortes igual os de X. Os disques, aí você vai da sua criatividade. Você quer pôr mais Durepox para ter mais peso, se você quer menos Durepox e conservar mais resistência, mas sempre mantendo a partezinha circular aqui para encaixar o driver intacta. Porque dependendo do jeito que você coloca, fica preso, aí não encaixa direito. Então, sempre tente ter um certo padrão nas suas modelagens. E sempre quando vocês acabarem de processo de modelagem, vocês têm que literalmente dar uma lixadinha para tirar o excesso e deixar os pontos de impacto uniforme. E o mesmo caso funciona para Metal Fight. Aqui ele não tem tanta coisa assim igual tem a outra, mas basicamente segue o mesmo pretexto do de Burst e dos de X. Então, a única coisa que muda é o fato de não ter uma coisa específica. Mas né, agora bora consertar esse carinha aqui. Com dois pedaços iguais de Durepox, a gente vai literalmente juntar eles e literalmente melhorar as suas capacidades muito boas e muito melhores. A gente vai literalmente dar a ele uma nova camada para compensar a que está faltando nele. Até porque eu vou deixar essa segunda camada de Durepox. Na verdade, eu só vou passar para consertar o rombo que está aqui, que deixou na última camada. Na camada de cima, para ser mais específico. Para o Beyblade não ficar desequilibrado. Então, basicamente esse aqui é um vídeo basicamente de remendo e não de tutorial em si. Mas, dependendo do jeito que vocês interpretem, dá para ser utilizado como tutorial sim. Sempre, e lembre-se sempre, pre-alunos, que quando vocês forem modelar o Bey, tentem manter a característica fundamental e a ideia inicial. Às vezes você pode literalmente montar alguma coisa na sua cabeça pensando que vai dar certo, mas às vezes não dá. Mas tudo bem, se não quiser seguir, faça o que vocês quiserem. Mas é uma dica que eu tô dando porque eu tô no caminho da modelagem há muito tempo. Eu literalmente sei da maneira mais difícil como é fracassar em um Bey e você se sentir impotente, que não consegue. Então, caso você sinta alguma coisa, sempre tem o meu grupo sempre tem o grupo da DBG, que inclusive meu amigo Movigo estará colocando e eu fixarei o comentário. Ah, mas Thanatos, por que você não coloca o link? Justamente porque eu tô com preguiça, muita preguiça. E também às vezes você utiliza a própria bit para dar uma moldadinha nos pontos de impacto. E no mais, ele já está consertado, entre aspas. Agora, o que eu vou fazer com essa Durepox que sobrou? Simplesmente vou pegar o Ratchet do Nightmare Thanatos e vou fazer uma nova categoria de Ratchet aqui com vocês. Os Ratchet Battle Heavy. Eu já tinha essa ideia de Ratchet Battle Heavy há muito tempo, mas eu queria uma justificativa para colocá-lo em prática. Então, basicamente, os Battle Heavy não tem. Eles são mais pesados que os outros, mas mantendo as características originais das suas primeiras versões. E no mais, é isso. Lembrando que bits como
como as trans não irão encaixar aqui. Por conta simplesmente... A não ser que veio uma ideia aqui genial aqui na minha cabeça agora. Que eu faça isso aqui. É normal isso, gente. Ideias mudam, é normal. Não leva o que o tio Thanatos fala a sério, não. Ideias mudam. Então, é basicamente um tutorial barra não tutorial. Foi mais uma aula didática aqui pra vocês. E fica aqui o convite para essa pessoa que me pediu parte 2. Caso você queira entrar na DBG, fique à vontade. Aqui fica o convite. Caso você queira ou não, vai depender de você. E não se esqueçam, a série Projetando Beyblade dos Inscritos tá de volta, meu amigo. Eu faço o projeto e simplesmente projeto, você me especifica como é que é. Eu faço o projeto à minha maneira e posto aqui no canal. Aí você pode decidir se vai seguir o projeto à risca ou não. Mas, no mais, é isso. Esse foi o vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal. Até mais, falou e fui!